Pode sorrir que o Mundo Odonto está começando. Eu sou Gabriel Avelar, aqui ao meu lado está meu pai. Fala, gente, Marco Avelar falando aqui, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Nós estamos muito bem aqui hoje, mais um episódio, felizes. Nós estamos hoje recebendo aqui a professora Aline Reibold. Querida, muito obrigado pela tua presença. Vai ser um episódio muito bacana. Vamos falar sobre a harmonização orofacial. Muito obrigado, querida. Valeu. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa noite. Espero que a gente discuta assuntos de interesse de todos. E estou à disposição para a gente conversar Legal. bastante. Então, o que acontece? Toda vez que a gente começa o episódio aqui, a gente quer conhecer a história do nosso convidado. Então, assim, e como é que é a história que a gente quer saber? Como é que a odontologia entrou na sua vida? Como é que você teve contato com a odontologia? Se você tinha algum familiar que era dentista, se não, como é que você descobriu a odontologia? Conta pra gente. Nossa, Marco, que sensacional falar sobre isso, porque a gente não tem a oportunidade de falar sobre a nossa história na odontologia. A odontologia entrou na minha vida não foi como a maioria das pessoas, de ter alguém na família. Eu não tenho ninguém na família, eu sou praticamente a única dentista da família. E eu comecei a me interessar, eu fazia tratamento ortodôntico e era aquela criança que perguntava, chegava no dentista, queria se interessar, levava os modelos de estudo para casa e ficava analisando a arcada. Chegou no vestibular, fiz a prova, né? Decidi que eu realmente iria fazer odontologia, passei pela minha primeira opção, que foi a Federal do Rio de Janeiro. E comecei, eu venho de uma família que é classe média baixa, que sempre valorizou muito o estudo, mas sempre com muitas dificuldades. E a gente entra numa profissão que é uma profissão que, se hoje é difícil naquela época, alguns anos atrás, Material. mais ainda, né? Material, livros. Mas sempre foi uma prioridade e os meus pais sempre me incentivavam muito. Fiz o período todo da graduação na Federal do Rio de Janeiro e já no segundo período eu comecei a trabalhar com monitoria dentro da universidade, iniciação científica, comecei a me envolver com iniciação científica, inicialmente para me ajudar com os custos, né, de livro, de material, porque a gente sabia que tinha uma bolsa de estudo e isso me ajudava, mas depois por prazer, porque eu comecei a me interessar no assunto e, e eu digo que eu fui monitora da minha turma, né? Que já no segundo período eu me envolvi na área de histologia, eu era monitora da minha turma que estava fazendo a cadeira de histologia. Então era assim, era muito interessante, porque eu fiz no período de férias e eu estava com os meus colegas e ajudava os meus colegas. Que da hora. Aí me formei na Federal do Rio de Janeiro e depois abracei a área de especialização de prótese dental, que eu sempre amei. Hoje eu atuo, sou professora, ainda sou professora de prótese dental e trabalho também com harmonização orofacial, mas fiz primeiro a especialização em prótese. Depois, eu já tinha na minha veia, acho que uma formação acadêmica. Eu falo que foi uma herança da minha mãe. Eu sou filha de professora, minha mãe é bióloga. Eu falo que eu fui contaminada pelo cheiro do mimeógrafo, porque a minha mãe colocava as crianças para rodar a prova no mimeógrafo. Então, eu falo que eu fui contaminada ali. E me interessei pela área acadêmica. Falei, bom, vou concluindo a especialização, vou fazer o mestrado. Fui fazer o mestrado numa área que, para mim, era complementar, mas era fundamental no momento que eu estava de prótese dental, que sempre que eu precisava fazer algum tratamento, eu avaliava a condição periodontal e encaminhava para o periodontista. Ah, vai fazer um aumento de coroa clínica. Não, vai fazer uma gengivoplastia. Eu falei, gente, eu preciso saber disso, né? Eu preciso entender sobre isso. E eu resolvi fazer um mestrado na área de periodontia. Fiz mestrado e especialização na área de Tudo pério. isso aqui na FRJ. Tudo na FRJ. E concluí e falei, não, agora eu vou dar um tempinho, porque, né? Mas a gente não consegue. Você começa a estudar, você não para. E nisso, tudo isso trabalhando, tá? Eu trabalhei em vários hospitais aqui do Rio de Janeiro, eu trabalhei aqui pertinho, no HFAG, da Aeronáutica, trabalhei no Azevedo Lima, concursada pelo Estado, trabalhei no Hospital do Andaraí, trabalhei no Hospital Miguel Couto, trabalhei no Hospital Salgado Filho. Então, assim, ao mesmo tempo que eu estudava, eu continuava atuando clinicamente. Eu sempre fui clínica, né? Porque às vezes as pessoas pensam, é só da área acadêmica, Mão não tem... seca, mão seca, mão seca. Não é dessa forma. Sempre trabalhando. Fui periodontista do SESC,
concursada Olha. por muitos anos. Eu era periodontista do Sesc da Tijuca. E então sempre estudando e trabalhando e fazendo toda essa atuação clínica em consultório, em hospital, esses concursos, né? Como eu falei, eu trabalhei no Sesc, trabalhei, né, em outras empresas. E depois eu resolvi, aí eu dei um tempinho aí, uns 2 anos, né, entre o mestrado e o doutorado. Falei, não, eu gosto dessa área. Na realidade, odontologia, eu falo que eu gosto de tudo. Eu sou uma apaixonada por odontologia em todas as áreas. E foi difícil até escolher o que eu gostaria de fazer, porque eu sempre gostei de todas as áreas. E no doutoramento, eu já trabalhava com pesquisa, né, desde a iniciação científica, na área de histologia, cultura de células, sempre fazendo uma interação entre a parte clínica e o que a gente precisa entender da parte biológica, das cadeiras básicas. Uhum. E resolvi sair da minha zona de conforto. Falei, não, eu já estava trabalhando também com implante, por conta da periodontia, porque naquela época não existia implantodontia, né? A implantodontia é mais recente. Naquela época, quem fazia, quem instalava implante era o pério. Ou era o pério ou o cirurgião bucomaxilofacial. Então, eu fazia, porque eu era periodontista, aprendi na periodontia, e comecei a trabalhar com superfície de implante, estudar superfície de implante, e fui fazer o meu doutorado na engenharia metalúrgica de materiais, trabalhando com superfície de implante. Caraca. Então, era uma dentista no meio dos engenheiros, né? Que foi, assim, uma experiência incrível, né? Porque eu falo que é difícil quando você sai da zona de conforto, porque eu fazendo tudo da mesma área, se eu tivesse feito especialização em prótese, mestrado em prótese, doutorado em prótese, eu estaria na minha zona de conforto, né? Sim. Quando você muda de área, você abrange, você aumenta o teu conhecimento das outras áreas, e eu acho que enriquece muito, né? Enquanto profissional. E eu sempre fui muito curiosa, então eu me lançava, né? Vamos. Aí fui para engenharia, fui para a COP, que é uma referência em engenharia, né, do Brasil, e muito forte, inclusive. E depois da COP, aí fiz meu doutoramento, fiz pesquisa sanduíche, né, uma parte também, estudos na Alemanha. E a gente trouxe resultados para cá, né, a gente enviava amostras e tal do nosso trabalho. E, posteriormente, quando eu já tinha concluído, né, o doutorado, já estava começando a aplicar para alguns concursos públicos, eu fiz o meu pós-doutorado na USP. Aí eu compliquei um pouquinho mais, me distanciei e fui para São Paulo, especificamente para Ribeirão Preto. E eu fiz meu pós-doc lá em Ribeirão Preto, na USP, sob a supervisão do Arthur Belém, que se deve conhecer da área de periodontia. E foi também fantástico, porque lá o departamento é de cirurgia e traumatologia. Sim. Então, você vê que eu fui para engenharia, mas eu voltei para periodontia e para cirurgia, que é a minha área de atuação, mas conseguindo englobar tudo. E apliquei, fiz o concurso público para a Federal do Rio de Janeiro, onde eu hoje atuo como professora na área de prótese dental e também na área de harmonização orofacial. Que agora aqui na FRJ tem especialização, né? Tem. E o que levou uma especialista em reabilitação oral a ir para a ROF? Tipo, o que levou isso daí, cara? Eu acho que tem tudo a ver. Na realidade, a gente já harmoniza faces há muito tempo, antes da harmonização facial. Porque quando você reabilita um paciente, um sorriso, né? Você devolve, por exemplo, um paciente que tem ausência, por exemplo, dos incisivos, e ele tem ali uma falta de projeção de lábio. Antes de fazer um preenchimento labial, lá atrás, a gente já fazia isso com a prótese, com o implante, né? A gente reabilitava. Rejuvenesce a pessoa, Rejuvenesce a pessoa. E eu acho que a harmonização orofacial, ela vem como a cereja do bolo, né? Ela vem complementar algo que a gente atuava só no terço inferior da face. E agora a gente tem a oportunidade de equilibrar os 3 terços da face, o superior, o médio e o inferior. E aí, como que a ROF entrou na minha vida foi exatamente
mais uma vez, como uma necessidade clínica. Porque dentro da prótese, já antes da resolução de 2019, a harmonização orofacial era terapêutica, né? A gente usava apenas como terapêutica. E eu já utilizava para tratamento de bruxismo, os meus pacientes, que eu precisava reabilitar, que tinham bruxismo, a gente fazia aplicação de toxina botulínica. Durante né? muito tempo, né, Aline? Foi assim, né? E foi assim. Eram minhas críticas, né, que a gente estava conversando antes de começar. Durante muito tempo, muitos profissionais que já atuavam na área da ROF, a gente sabia que o pessoal estava fazendo isso se referindo à estética e o pessoal ficava inventando que estava fazendo uma coisa terapêutica. A gente sabia que isso não estava mais existindo. E eu acho que a pressão para a questão da especialidade, para os conselhos entenderem que aquilo ali, tipo assim, era um caminho sem volta, porque assim, eu lembro que o pessoal queria dar uma travada. E chegou uma hora que não... Eu vou te falar quando foi isso. Foi 2016, se eu não me engano. Foi quando começou a pressionarem os conselhos e o federal, principalmente, porque assim, o pessoal estava nessa. Todo mundo sabia que o pessoal estava fazendo botox, estava fazendo, como que é? Não sei o que, do boneco do palhaço. Eu não entendo nada disso. Não tem esse de marionete, isso todo mesmo. mundo sabia que a coisa era estética, mas ficavam insistindo que a coisa era terapêutica, que não era. Não teve isso. Qual era a tua percepção que estava ali? Eu estava do outro lado, que eu era um crítico. Né? Hoje eu não sou mais. Mas assim, eu era um crítico porque eu via que a coisa estava tomando uma proporção que depois E assim, proporção que eu falo é o quê? É de intercorrência. E eu acompanhei vários casos que a pessoa fez o procedimento, teve um problema e teve que recorrer ao médico para consertar o problema. Eu achava isso uma desvalorização com a classe. Como eu sendo representante do conselho. Você entendeu onde é que era a minha chave da coisa? Não era uma questão de, você fez, foi o que você falou, você também atuou na implantodontia como eu. Às vezes você faz ali um implante, posicionamento dimensional do implante, não ficou muito legal do jeito que eu queria e tal, mas a gente vai reabilitar. Ok, acontece. Mas você entendeu a preocupação? Entendi perfeitamente. Como é que você via isso porque estava começando a coisa e não era uma coisa assim já regulamentada, né? Fala um pouco sobre isso. Exato. Eu acho que você tocou aí num ponto fundamental. Eu acho que tudo que tem regulamentação, ele estipula regras e, a partir dessas regras, as pessoas começam a trabalhar dentro das regras, com acompanhamento, com instrução. Por isso que é tão importante ser regulamentado, né? Porque quando a coisa não é regulamentada, fica muito solta, ninguém sabe direito o que é. Então, a regulamentação da ROF aconteceu através da Resolução 198 de 2019. Então, essa resolução de 2019 foi a que estipulou a harmonização orofacial como uma especialidade da odontologia e determinou a área de atuação dentro da especialidade, os procedimentos e a forma do profissional trabalhar. Então, foi a partir de 2019. Antes disso, as pessoas, foi como você falou, as pessoas faziam, mas não tinha ainda, não era regulamentado, não tinha jurisdição, exatamente. E foi muito importante porque ela trouxe essas regras, né, esse detalhamento de área de atuação, de como fazer, né? Hoje a gente ainda acompanha, a gente ainda a gente vê no Instagram, né, e na internet, alguns profissionais que ainda têm dúvida do que pode e o que não pode fazer. Uhum. E isso me preocupa, né? Porque se a gente já tem uma resolução, a gente tem algo regulamentado, ali estão as regras do que você pode e o que não pode fazer. Então, por exemplo, blefaroplastia não pode fazer. O cirurgião dentista não está autorizado a fazer isso hoje, tá? 16 de maio de 2025. Né? A não ser que possa mudar depois de um tempo. Agora, rinoplastia, né? No meu ver, tem que ser o dentista que tem que fazer, no meu ver. Um cirurgião dentista, aí vou te falar uma opinião pessoal, tá? Na minha opinião, o cirurgião dentista, ele está apto a trabalhar em face. Eu trabalhei muitos anos em hospital, como eu disse, com trauma de face, apesar de eu não ser buco, mas eu trabalhava, era concursada, e a gente, né, o dentista num hospital público, ele recebe o trauma de face. Ele não vai para o médico.
né? Esse que é meu ver. Então, o que acontece? Se você recebe um Malefor 1, Malefor 2, Malefor 3, né, um blow-in, blow-out, que são cirurgias muito complexas de face, e o dentista resolve. É o dentista que É o tem que fazer. dentista que faz. Então, o cirurgião dentista ele está apto a trabalhar em face, né? É, claro, dentro tem que ter um conhecimento, tem que estudar isso sempre, né? Mas em termos de área de atuação, eu acho que nós somos capazes, sim, de trabalhar na área de atuação. O que precisa é que as pessoas entendam que para você trabalhar, quer dizer, para um buco trabalhar no hospital e resolver um Malefor, ele tem que estudar, ele tem que trabalhar, né? Quase 8 anos de formação para poder... O tempo que um médico leva. E o que a gente sofre muito, às vezes, esse preconceito, né, dos médicos que falam, porque o cirurgião plástico, ele estudou, fez 6 anos de medicina, depois 6 anos de cirurgia plástica, mas quantos anos, efetivamente, ele atuou em face? Na realidade, se você buscar, eu não sei, né? Eu estou falando, mas assim, é uma questão que eu levanto. Será que ele trabalhou tanto tempo assim em face? Nós trabalhamos em face desde o primeiro dia da faculdade. A gente sempre trabalhou com face. Sim. Então, assim, não pode rinoplastia, pode rinomodelação, que é com ácido hialurônico, né? Não envolve corte. Não pode fazer orelha de abano, otoplastia. Não é permitido, e você vê colegas fazendo isso na rede social, né? E assim, é a crítica, assim, você levantou um ponto ali que para mim é assim, primordial. Eu acho que se o cara tem conhecimento científico, o cara está apto para fazer. Sabe como é que a gente estava falando, até que que você conhece o Osmar Agostinho, que foi meu sócio e tal, eu vou te contar a história, foi a primeira vez que eu escutei falar nisso, o Osmar estava. Nós fomos para Itu, para Campinas, para a fábrica da Enfios, que é um sistema de implante. E eles, o que eles chamaram? Eles chamaram alguns coordenadores de cursos do Rio e de São Paulo para participar lá, que tinha um estudo lá. E depois a gente até participou lá no IF do estudo. Só que foram em 2 voos separados, nós chegamos antes, eu e o Osmar, a gente estava sentado assim no aeroporto, daqui a pouco, também tu deve conhecer, chega o Joel Alves, que é periodontista, deve conhecer. Sim. O Joel chega e fala, e aí, conversando, ele chegou para mim e falou assim, Avelar, olha só, a sensação do momento é harmonização facial, já estou a falar? Aí eu, não. Aí ele, não, porque agora mesmo eu fui para não sei aonde, fiz um curso de fio, você puxa assim, as velhas ficam tudo esticadas, não sei o que e tal. Sério, tá o Osmar aqui e o Joel. Aí eu fiquei assim, olhando assim, aí na hora eu não entendi muito bem. Eu falei, esticar roxo sabe, assim, eu não entendi assim muito bem. Mas eu sei muito bem que foi ali, que foi a primeira vez que eu escutei falar. Eu já tinha escutado falar a questão de botox e tal, mas assim, de colocar fio, de puxar, de fazer e acontecer, foi a primeira vez que eu escutei falar, que foi o João que falou isso. E a partir daquele momento ali, isso foi 2013, foi bem antes, mas bem antes mesmo, entendeu? Tanto que o Joel depois começou a dar curso dessas coisas e tal, foi muito antes. E aí começou essa questão do curso. E a coisa que mais me intrigava, você que é professora, você sabe disso, é o seguinte, a maior felicidade que eu tenho, e eu tenho alguns ex-alunos nossos lá do curso, que hoje são, assim, caras que estão voando, sabe? Isso me dá uma felicidade danada, porque, tipo assim, são pessoas que a gente treinou, que a gente, né, assim, ajudou de alguma forma esse cara profissionalmente. Só que eu via também que era assim, o cara que nunca foi nada, de um dia para o outro fez um cursinho e começou a ser professor E isso que era uma coisa que me incomodava muito e eu brigava por causa disso. Porque eu falava assim, cara, é impossível isso aqui. Entendeu? Hoje, assim, o mercado, né, você está mais envolvido, assim, como é que é esse mercado educacional da harmonização orofacial? Porque uma coisa é o mercado é hype. Todo mundo quer fazer isso, fazer aquilo, boquinha, não sei o que, todo mundo quer fazer. E legal por isso, as pessoas têm que se sentirem bem, é legal você fazer isso. Eu não sou um cara vaidoso, mas tem pessoas que são legal, eu acho bacana. Mas assim, como é que tá essa parte educacional? Moralizou depois que começou, que se tornou especialidade em 2019? Porque isso assim, é o que eu te falei, eu saí do conselho em 2017. Até dezembro de 2017, ainda era samba do crioulo doido.
Era a gente abrindo curso, era o pessoal, assim, você vê, eu tiro minha esposa. Minha esposa é odontopediatra, fez lá a especialização, mestrado em odontopediatria, em cardiologia, ela trabalha muito bem com dentística e tal. Outro dia, ela foi fazer um curso com uma amiga nossa de turma, que estava dando curso de Botox. Minha esposa gostou muito, mas ela não saiu dali e colocou na internet que ela faz Botox. Ela falou assim, não, achei muito legal, pode ser que um dia eu venha me interessar mais e me aprofundar, mas não é o que eu acho, entendeu? Me fala como é que está essa coisa educacional hoje. Eu sei que existe curso de especialização, né, em harmonização orofacial, mas essa questão desses cursinhos, dessas coisinhas que o pessoal faz no seu QD, essas coisas, rola isso, ainda tem muito isso? Ou a gente avançou nisso como profissão? Olha, ainda tem, tá? Ainda tem, mas eu acho que agora o aluno ele está mais crítico na escolha, né? Ainda acontecem cursos de final de semana, e não estou sendo crítica com isso, não. Tem excelentes cursos de final de semana. Sim. O que eu acho é que tudo que a gente faz, né? Eu toco muito nessa tecla com os meus alunos, né? Tudo que a gente atua em ser humano, né? Então, tudo que a gente faz, a gente tem que saber o porquê, como fazer e o que vai acontecer depois. E se acontecer alguma coisa errada, eu tenho que saber tratar. Então, esse é o diferencial. O que a gente faz, né, não só em harmonização, como em odontologia, e talvez algumas pessoas me critiquem por isso, mas se a gente pegar uma pessoa e treinar todo dia, olha, faz assim, você entra com a agulha assim, inclina. Se a gente treinar, a pessoa faz. Agora, o grande diferencial é o conhecimento que aquele procedimento engloba. É igual aquela metáfora, né, do parafuso. Porque, qual é o problema aqui no seu computador? É um parafuso. Você tem que saber apertar o parafuso certo. É por aí. Então, a questão educacional, a harmonização orofacial, ela cresceu muito, muito rápido. No início, algumas pessoas já trabalhavam, como você mesmo disse, né? Eu até mesmo na universidade, eu estava respaldada pela instituição de poder trabalhar e testar, como hoje, né? Às vezes a gente faz alguns trabalhos de pesquisa que são de inovação. Então, a gente até começou um pouco antes da resolução por conta disso, mas respaldada pela instituição. Mas alguns profissionais já faziam em clínica privada e como começaram a atuar antes da resolução, quando saiu a resolução, já lançaram vários cursos e muitos bons, excelentes profissionais, e outros que a gente só questiona a questão do tempo, a questão do embasamento científico, né? Que eu falo que eu acabo sendo a chata do Congresso, porque eu chego e eu fico... Não dos meus colegas, jamais, né? Não fico questionando, mas quando eu chego numa empresa que vende ácido hialurônico, né? Eu quero saber que ácido é aquele. Tem muitos no mercado, mas a gente tem o conhecimento para... Não é só, o material é duro ou é mole. Eu falo, gente, não é assim. Você tem que saber a reologia, como é que funciona, qual o plano que você vai atuar. E quando você faz, talvez, um curso de menor tempo, numa especialização, que a gente tem 545 horas para falar, eu não consigo dar tudo. Não consigo falar de tudo. Porque o conteúdo é muito extenso. Você imagine um final de semana. São quantos anos? Não vai conseguir falar tudo. Após em ROF? São 18 meses. 18 meses. 18 meses. É um curso lato sensu que segue a resolução do CFO. E para a ROF, eu acho que o que eles solicitam é menos, mas o nosso curso da UFRJ são 545 horas, porque a UFRJ ela tem regras próprias, né? Então, por exemplo, algumas disciplinas que o conselho exige para validar o título de especialista. Nós temos todas e nós seguimos rigorosamente o Conselho Federal de Odontologia. Mas tem mais ou menos. Mas a gente tem, por exemplo, a UFRJ nos solicitou biomateriais, por exemplo, que e que, na verdade, se você parar para pensar, o que eu estou colocando na face é um biomaterial, o mínimo aceitável é que eu saiba o que eu estou injetando. Isso é mínimo, isso é básico, né? Eu tenho que saber o que eu estou injetando.
E aí a universidade solicitou algumas inclusões e a gente acabou ficando com um curso um pouco mais extenso em carga horária. E uma Né? pergunta, se liberarem rinoplastia, cirurgias, né, mesmo que tem que fazer na face, você acha que o CFO teria que aumentar a quantidade de horas dessa pós para botar sei lá, um módulo ali de cirurgia, alguma coisa assim? Ou... Eu acho que dentro da especialidade que nós já temos, né, a gente já contempla algumas cirurgias. Por exemplo, a bichectomia está contemplada na especialização em harmonização orofacial, a lipoplastia de papada, né, ou a lipo de papada, o lip lift, que é quando você reduz o comprimento do lábio, né, para melhorar a estética e melhorar a eversão labial. Então, já tem algumas cirurgias contempladas. Se você for aumentar esse rol de possibilidades em cirurgia estética da face, só temos duas opções. Ou aumenta a carga horária da especialidade, ou cria outra especialidade. Ah, cirurgião de facial. Cirurgia estética da face. Legal. Então, talvez a coisa ande por este caminho, né? Que eu acho legal. Uma subespecialidade, né? Igual no dia hoje, tem o pessoal que trabalha com cirurgia avançada, com maxilas atróficas e tal, às vezes é mais ou menos por aí. Mas me fala uma coisa, produção científica, mestrado, doutorado nessa área, já existe isso? Eu estou te falando isso porque existem cursos particulares, privados, que o cara ele vai até a especialização, ele para ali. Eu acredito que numa universidade pública, que você pode incentivar que as pessoas desenvolvam produtos ou que possam se aprofundar mais em algum assunto e tal. E aí vem essa questão do cara poder fazer um mestrado, doutorado. Já existe isso dentro da área da harmonização? Ou o cara faz assim, o cara vai fazer um doutorado, um mestrado em bucomaxilofacial, mas o cara está mexendo com cirurgias que mexem com a face dentro da harmonização. Ou existe já assim, não, existe um mestrado de ROF, um doutorado já na área de concentração, existe isso? Sim, existe instituição privada que oferece um mestrado profissional, né, o mestrado profissionalizante. Sim, legal. Mestrado acadêmico em instituição pública, ainda não. Mas nós temos alunos que fazem que a gente tenha um mestrado, seja um profissional, que é uma carga horária maior do que uma especialização lato sensu, uma pós-graduação lato sensu, mas uma carga horária maior que a lato sensu, mas maior do que um mestrado acadêmico, por exemplo. Mas nós temos tanto acadêmico quanto profissional com alunos que atuam em harmonização orofacial. E aí eles vão ter a titulação em odontologia, com área de atuação em harmonização orofacial, ou dentro desse escopo, né, de harmonização, mas o título ainda, pelo menos pela Federal do Rio de Janeiro, não sai como mestre em harmonização orofacial. Agora, em instituição privada, eu sei que tem. Eu também sei que algumas instituições oferecem um curso de lato sensu com dupla certificação, só que com a mesma carga horária de uma especialidade. Aí eu não sei como é feita essa divisão, esse trâmite, porque para a gente, na instituição pública, né, na federal, as regras, eu falo que o sarrafo é alto. Sim. Então, para você ter uma ideia, para eu conseguir criar, né, eu que criei o curso de harmonização orofacial na Federal do Rio de Janeiro. Eu fui convidada a criar o curso, eu criei o curso e validei o curso, e hoje eu coordeno esse curso. Só para a gente entrar no adendo, que eu ia perguntar antes, mas só para a gente deixar registrado. Quem são os professores lá que estão nesse curso? Acho que o Jonas está. Quem é o pessoal? Olha, a gente tem professores da casa, né, que são todos doutores e pós-doutores, que trabalham na harmonização orofacial e também em áreas afins. Então, quando eu falo áreas afins, além do Jonas, que trabalha com odontologia, é dentista como eu, nós temos, por exemplo, o professor Brian, que é farmacologista, PhD, né, pós-doutor, que nos ajuda com o conhecimento de farmacologia associada a peeling, né, coisas assim. Nós atuamos, nós aplicamos, mas ele nos dá esse embasamento que a gente precisa. Tem professor
do Instituto Militar de Engenharia, que também nos dá um respaldo, né, professor Marcelo Prado, que nos dá um respaldo de reologia do material. Então, quando eu vou trabalhar com um bioestimulador de hidroxiapatita de cálcio com ácido hialurônico, eu preciso de alguém que entenda de hidroxiapatita e ácido hialurônico, que vai me dar esse embasamento. E na parte clínica, além dos professores da casa, a gente também traz convidados. Então, nessa turma que terminou, a gente teve convidados daqui da área do Rio de Janeiro, convidados de fora do Rio e convidados internacionais. Então, a gente recebeu uma professora que é a presidente da Associação Portuguesa de Harmonização Facial, a professora Virgínia Santos. Ela veio e ministrou aula no nosso curso de pós-graduação. Que da hora. Então, isso é muito bacana porque eu falo que essa é a vantagem da gente ser um pouco antigo na profissão, né? Talvez só essa. De ter uma certa estrada, né? Que você vai criando uma rede de trabalho, de amigos, e que você pode também contar e trazer, né? E você consegue também separar o joio do trigo, porque você vem acompanhando aquele colega profissionalmente e você convida e você traz, né? Então você traz professores para ministrar aulas e que enriquece muito, porque se o aluno lá ficasse só com a minha visão, ou do Jonatas, ou do Marcos, é uma coisa. Agora, se ele tem a minha visão e se eu convido a André Tedesco para dar uma aula, né? Eu convido a doutora Sandra para dar uma aula, eu convido a doutora Ângela. Então, o que acontece? A gente fica com o doutor Rogério Romero, que é pesquisador também, coordenador da São Leopoldo Mandic. Eu consigo, Ana Bessa, nossa, aí se eu for falar, eu não posso nem falar todo mundo, senão eu posso esquecer alguém e eu vou ficar numa situação difícil, né? Mas a gente enriquece muito o curso com isso. Então, eles não ficam somente com a minha visão de trabalho e a gente consegue... assim como o contrário acontece, eles me convidam também. Então, eu dei um módulo de lábio na São Leopoldo Mandic, dei um módulo de fio para a professora lá de Portugal. Então, a gente faz essa troca. Né? Legal pra caramba. E eu falo que é tudo, as pessoas perguntam, mas então você recebe? Eu falo, gente, a universidade, a gente é muito também na amizade. Eles vêm e ministram as aulas para mim e eu também vou com muito troca, né, de carinho conhecimento. e Legal, com muito assim. amor, e a gente troca esse conhecimento. Mas eu tenho uma Né? pergunta, é algo recente aqui no Brasil ou também recente lá na Europa, Estados Unidos? Como que é o mercado também ROF internacional nesse Ótima quesito? pergunta. O Brasil, na área de estética, a gente avançou muito e muito rápido, né? Para vocês terem uma ideia, a especialidade, na verdade, nem especialidade, a competência de harmonização orofacial foi aprovada em Portugal no final do ano passado, setembro. Caramba. Então, não tinha ainda. O formato é um pouco diferente. A Ordem dos Médicos Dentistas, ela tem poucas especialidades e outras que são competências. Isto é, eles podem atuar na área, respeitando as regras que são determinadas pelos conselhos. E a harmonização só foi aprovada no final do ano passado. Então, tem pouco Caramba. tempo. Por exemplo, um irmão aqui do lado, Peru, não foi aprovado ainda. Não tem ainda a Argentina. especialidade. A Argentina já tem. Então, assim, está bem diversificado. Na Europa, a Espanha já tem. Na Itália Mas ainda também. não tá ainda começando nos outros países. Sim, porque a especialidade... Já acontecia estética facial na área de cirurgia plástica, né? Que também acontecia, mas é um pouco diferente da nossa, né? Se a gente pensar que a harmonização orofacial, quem avalia a parte odontológica é o dentista, né? O cirurgião Às vezes o plástico médico faz uma besteira ali e nem ele sabe o não que está vai, fazendo. ele vai preencher um lábio, mas ele não vai pedir para o paciente sorrir. Né? Hoje mesmo, a gente estava com o caso de uma paciente que precisava fazer uma harmonização, ela chegou solicitando, né? Porque o paciente, eu quero isso, eu quero colocar um lábio, né? E eu falei, ótimo, vamos sorrir. E ela estava com uma doença periodontal ativa, com abertura em leque dos dentes anteriores, e assim, caso importantíssimo. Tem paciente que chega com próteses, ou até com ausências dentárias e querem fazer preenchimento labial. E assim, se não tiver essa avaliação do intraoral, porque esse intraoral é nosso.
É isso que eu falo, essa orofacial, isso é nosso, não tem outra Ó, eu vou te especialidade. contar uma história que é engraçada, mas que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Eu tive uma paciente há uns anos atrás que eu fiz um protocolo superior e inferior nela, era uma senhora. Era uma senhora muito vaidosa e tal. Aí tá, ela foi lá na clínica que eu fiz. Ficou bonito, os dentes bonitos, ela ficou toda feliz. Tá, sumiu, deu uns 8 meses, sei lá, um dia aparece, eu passo na recepção, ela tá sentada. Aí eu falei assim, eu pensando, né, que deve ter quebrado dentro do protocolo. Quem trabalha com prótese está Aí eu sempre falei em assim, casa cara, e fica tenso, né? eu A gente pensei está assim, sempre quebrou dentro do tenso. protocolo, não usou a placa. Eu pensando, oi querida, entrei. Daqui a pouco quando eu chamei, sabe o que aconteceu? Tem tudo a ver com o que você falou. Ela foi fazer uma cirurgia plástica, botar o queixinho, um artefato, não sei nem o que era. Uma prótese, Uma gente. prótese. Aham. Eu colocar, o que aconteceu? Quando ele colocou, abaixou o lábio dela. Começou a aparecer a gengiva toda da prótese que eu fiz. Aí ela foi lá reclamar comigo que ela falou que tá aparecendo a gengiva da prótese. Eu falei assim, aí eu olhei e falei assim, mas o que houve? Aí ela entendeu, eu falei, não, mas a senhora saiu daqui bem, eu tenho foto da senhora, vamos ver a sua foto? É, Sorrindo. sorte. Aí fui, coloquei a foto dela, eu falei, ué, a senhora tava, né? A senhora teve o quê? Aí ela falou assim, não, é porque eu fiz meu queixinho. Aí eu falei, deixa eu ver. Aí eu fui mostrei a mão assim. Aí você fala, nossa, quanto Aí tempo que quando eu fiquei trabalhando nesse Caraca, protocolo. curti, Aí eu botei Pra ela aquela coisa agora. dura aqui, aí eu falei assim, o nome de Fátima é isso, querido. Você colocou isso aqui. Ou você tinha que ter colocado isso antes, ou o médico tinha que ter atentado que a senhora usa prótese e que isso aí é abaixar o seu lábio. Não Aí o que vi. eu vou fazer? Eu falei, não, a senhora vai lá na recepção, a senhora paga outra prótese e vamos fazer outra. E é difícil isso, né, Marcos? Porque você tem que alinhar a expectativa do paciente, É, né? E tem que entender que não E dá você pra vê, ter e o tudo médico, na às vezes, vida, o né? cara não tem entendimento. Não, adianta que não tem, entendeu? tem. Assim, eram coisas assim, isso que eu falei, que a minha crítica era que, assim, questão de intercorrência. E eu vi vários. Uma vez, não sei se você conhece o Luciano Oliveira, que ele já foi coordenador de planta notícia lá da PUC, né? Um cara assim, sensacional, meu amigo, a gente fez muita coisa junto. Uma vez eu estava no consultório dele, tinha um paciente de emergência e tal, e era uma paciente que tinha feito uma bichectomia, estava com um roxo desse tamanho, mas assim, um inchaço assim que eu nunca tinha visto, assim, muito feio. E aí foi lá e tal, e aí ele perguntou, falou que tinha feito a cirurgia de bichectomia e que aí falou os dias e tal, aí ele pegou, não, vamos tratar, vamos fazer e tal. Ele fez lá o que tinha que ter feito. E aí ele quis entrar em contato com a colega que tinha feito. Para ele entender, falou assim, cara, o que houve aqui, né? Para ver se teve alguma intercorrência no trem cirúrgico e tal. E aí ele foi lá e fez as coisas. Assim, aquilo ali era o que. Aí aquilo ali, na época, me chamava a atenção assim, falava assim, cara, o dentista não está preparado para resolver quando dá ruim. É, E aí, tipo assim, era um. precisa estar, na verdade, então, né? mas não tinha Precisa. conhecimento para isso, entendeu? Hoje em dia já se precisa. tem esse conhecimento. Tomando como exemplo o nosso curso aqui de especialização, no início, né, a gente está com a primeira turma, quando eu falei, bom, vou aceitar esse desafio, mas esse, né, eu vou entrar. Já tinha feito, aí eu acabei não contando, né? Eu fui fazer, eu já atuava em off, mas como saiu a resolução, eu falei, não, já que eu vou criar um curso, eu serei coordenadora do curso, eu quero esse título, eu quero ser especialista. Para depois não falar assim, não, validou com carga horária. Não, eu não validei com carga horária. Eu sentei no banco escolar e fiz a especialidade e fui fazer em São Paulo com o professor Tarley, que é o presidente do SBTI, que foi um dos pioneiros e responsáveis pela validação, né, pela regulamentação da ROF. Porque eu falei, bom, eu quero fazer então com, né, não existe, o pessoal gosta muito de falar isso, quem é o pai, quem é a mãe da ROF? Gente, não existe, já passou. Mas eu digo que é um dos pioneiros, né, na área. E aí voltando à questão de intercorrência. Então, eu fui fazer lá em São Paulo e tal, resolvi, bom, vamos fazer o curso. Levei quase 2 anos, para aprovar dentro da FRJ. Eu falo que a gente tinha que atender a 3 senhores, né? O senhor CFO, o senhor MEC e o senhor UFRJ.
O senhor mais difícil foi o senhor UFRJ, porque eu entendo, sabe? Tem um peso muito grande sair algo de lá, né? Porque a gente é formador de opinião, faz pesquisa, então Referência. é uma referência, então eles são muito rigorosos. Mas por que eu estou falando disso da intercorrência? Quando eu comecei o curso, eu conheço vários coordenadores de curso no Rio de Janeiro, fora do Rio de Janeiro, e a gente conversa, né, em congresso, as pessoas me ligam, né? Essa questão de intercorrência, já tive vários colegas me ligando sexta-noite, Aline, o paciente saiu assim, saiu assado, né, essas coisas. E primeira coisa que eles falam, nossa, Aline, olha só, se prepare. Você vai começar o curso de off, é muita intercorrência. Ainda mais, primeira turma, nossa, vai ter muita intercorrência. Você está colocando a mão no vespeiro, cuidado. Bom, nós não tivemos nenhuma intercorrência no curso Graças a inteiro, Deus. 18 meses, nenhuma. Aí você fala assim, foi mágica, foi sorte da professora Aline, o que aconteceu? Por quê? Nós preparamos eles cientificamente, em conhecimento. Eles ficavam chateados comigo. Você conversar com algum aluno meu e falar assim, não, eu fiquei não sei quantos meses, eu não botei a mão em paciente. E depois, ao final, eles entenderam o porquê disso. Por que a gente demorou? Porque eu preciso... Não tem como você fazer injeção em face se não tiver um conhecimento aprofundado de anatomia de face. E os nossos alunos, eles têm anatomia de face no anatômico, com cadáver fresco, sabe? Então, assim, um módulo inteiro dedicado a isso. E muita variação anatômica, né, cara? Muita variação Pô, anatômica. Eu tenho que fazer um tratamento para melhorar a qualidade de pele. Você tem que conhecer como é que é a pele. Como é que é a pele? O que tem ali? Que célula que eu estou trabalhando? Eu vou fazer um peeling? Eu vou o quê? Eu vou descamar o quê? Quem está ali por baixo? E os nossos alunos foram para o microscópio para ver pele. legal. Ver camada da pele, ver lábio. Por que o lábio, você falou, né? Que o lábio ficou assim, lá. Por que fica? Porque está no plano errado. Então, vamos lá, vamos olhar como é que é o lábio, né? Não só a macro anatomia, mas vamos ver lá como é que é a microscopia disso. Vamos entender. E isso fez com que esses alunos se preparassem para a prática. Maneiro. Então, não foi uma mágica, não foi sorte. Eles se prepararam antes de atuar clinicamente. E depois que começou a prática, aí é um paciente atrás do outro. Mas eles já sabem caminhar com as próprias pernas. Né? Não precisa aquela coisa de você ficar segurando a mão de aluno. Né? Você já tem aí uma... Então, a intercorrência pode acontecer? Pode, mas tem que saber, primeiro, evitá-la. Se você tiver um mínimo não, um máximo, vamos botar assim, se você tiver conhecimento da área que você vai atuar, como você vai fazer, você vai minimizar muito o risco de intercorrência, tá? E se por acaso acontecer, né? Então, por exemplo, você está atuando em face, você pode pegar um vaso. Eu falo que tem mais chance de... Você tem a face toda vascularizada, pode acontecer. Só que você vai saber que ali se você pegou um vaso, você vai recuar com a agulha e você não vai injetar um gel dentro do vaso, porque você vai entupir o cano. E necrosa. E você vai necrosar. Então, são essas coisas que, num curso em menor tempo, Não dá pra passar. não dá, não é que o colega não saiba, né, o coordenador do curso de final de semana não saiba, e não quer dizer também que ele não queira, ou que seja, né, antiético, não estou falando isso. É porque é inviável passar esse conhecimento em tão como curto passar. tempo. Não dá. Então, uma É pergunta. impossível, sabe? Não dá. Botou botox no nervo da pessoa, tem como reverter? Ou, tipo assim, pegou numa veia, botou botox, tem como reverter esse tipo de quadro? Ou... Olha, se você injetar a solução de toxina botulínica, né, quer dizer, a toxina solubilizada, se você colocar dentro do vaso, como ele é um líquido, não tem problema nenhum, não vai acontecer nada. Ela só vai causar a paralisação, né, da musculatura se você injetar ela em músculo. Então, se por acaso você errar e cair no vaso, a toxina é o menor dos problemas, né? Se ficar assimétrico, você corrige. Se de tudo não tiver jeito, olha, daqui a 4 meses, acabou. Vai embora. Entendi. O ácido hialurônico já também tem um antídoto, né? Então, você tem... ele é um gel, ele é um material viscoelástico,
que você usa para substituir estruturas perdidas. Então, eu posso substituir gordura da face, eu posso melhorar a estrutura óssea, né? Então, paciente que de repente teve uma reabsorção, velhice, envelhecimento, ou não só isso. Às vezes, alguma assimetria você consegue corrigir com preenchimento de ácido hialurônico. Agora, como ele é um material, ele é um gel, se você coloca ele dentro do vaso, você impede a passagem do fluxo sanguíneo. Sim. E quem tiver na ponta final, se você injetou aqui e quem tiver depois, atrás do seu gel, fica sem vascularização, né? E aí necrosa. Se você consegue identificar isso num período curto de tempo, os danos são mínimos, às vezes nem tem, porque você consegue identificar, você tem testes que você pode fazer, né? E a gente pede, isso é um outro acompanhamento que a gente faz, muito rigoroso lá na faculdade, que se o paciente fez, por exemplo, o paciente que fez hoje de manhã, já me mandou foto, né? Por quê? Porque eu sei que se eu precisar entrar numa intercorrência, eu tenho tempo. E os sinais Porque o dano é grande, né? o sinal clínico como que é? Tipo assim... Você vai desde a alteração da coloração, aumento de dor, até manifestação mesmo. Se você começa a passar do tempo, você começa a ver mesmo a necrose do tecido, né? É uma coisa horrível. E eu tive uma aluna, uns 3 anos atrás, 2 anos atrás, eu dei um curso dentro de um congresso no Peru. E eles fizeram, depois, como lá não é, por isso que eu falo que as resoluções, as regulamentações são importantes porque elas trazem regras para serem seguidas. Quando a coisa não é regulamentada, fica perdido, fica solto. Então, o que aconteceu? Ela ficou com a minha referência, né, pós esse curso rápido, e ela continuou fazendo outros cursos lá. E aconteceu que num desses cursos que ela fez um preenchimento, uma rinomodelação, que é um preenchimento de ácido hialurônico em nariz. Nariz, a gente sabe que tem... É crítico. Ele é crítico por conta de vascularização, por conta do espaço que você tem ali para... Porque não necessariamente necrosa porque você entupiu o vaso, mas pode necrosar por compressão. Se eu tenho um espaço e eu coloco, aqui está o meu vaso, e eu coloco um gel ali, o gel ele vai comprimir ele comprime o o vaso e da mesma forma não passa o sangue. E ela teve uma necrose de nariz. Eu vi uma vez, Necrose. né? E a distância, tadinha, ela pediu, né, socorro, ajuda, mas assim, quando ela me pediu socorro, ela já tinha 3 dias, sei lá, 4. E aí o dano começa, cada dia que vai passando, o dano vai pior, ficando né? pior. Pô, então nesse caso, será que... Poxa, a rinoplastia é uma forma de tratar esse tipo de caso, ou não? Então, depende da extensão da lesão. a rinoplastia, você vai ter corte, você vai então, ter justamente, aí teria que ir pro cirurgião plástico atualmente. nesse momento, sim. Quando passar, tiverem as cirurgias estéticas da face, aí Na realidade, né? Assim, Que vai já sair, a gente sabe que todo mundo faz, assim, né? Todo mundo não. Eu acho que é como se aquilo que eu te falei. Não é todo mundo assim. Não, mas eu entendi o que você falou, assim, porque o pessoal posta também, a gente tipo fica assim, sabendo, é como né? se fosse uma subespecialidade já, era o que eu te falei, tipo aquela coisa da implantodontia. Existe o cara que trabalha com ROF e ele é especialista em nariz. Ele se vende assim na internet. Então, assim, ele provavelmente deve fazer os outros procedimentos. E faz bem, né? E faz mas muito aí bem. ele Melhor que o faz, médico. tipo assim, melhor. e as pessoas estão fazendo isso. Agora, deixa eu mudar o assunto, pra gente, que nosso espaço aqui é curto, e eu queria saber disso também. Vamos falar um pouco de mercado, né? 2 formas de mercado. A primeira coisa é como é que você acha que está o mercado da ROF hoje, assim? A gente com certeza sabe que está aquecido e tal, mas assim, qual a perspectiva do mercado daqui mais uns anos? Isso é bom até para o pessoal escutar, até o pessoal mais novo, porque às vezes criam-se muita expectativa e às vezes a coisa não é assim, né? Apesar de ser uma coisa não ser igual a outra, mas é igual foi com a odontologia hospitalar. A pessoa pensou que ia ter dentista do que o hospital. Mas quando começou a ver que isso gera um custo para o hospital, esquece. Então, assim, o que o mercado, como é que você acha que o mercado vai se comportar daqui mais um tempo? Isso é uma pergunta. E a outra pergunta é o seguinte, a gente sabe
que a ROF é muito parecida com a implantodontia nessa forma que eu vejo, tá? Da indústria começar a levar a coisa para um lado para o outro. Na minha especialidade, na implantodontia, antigamente, nós íamos para congressos específicos de implantodontia que existia na época e o alvo da indústria éramos nós especialistas. Né? Hoje a gente sabe que na implantodontia nós não somos mais o alvo, nós somos mais um que eles querem vender implante para qualquer um. Então o alvo deles é o clínico geral que faz implante. Então assim, tudo bem por isso, o clínico geral pode fazer, tal, né? Sem problema nenhum. Mas, tipo assim, eu acho que a ROF também está nesse pé, é uma coisa que eles abrem para todo dentista, ou eles não, eles pegam assim, não, o cara é especialista, vamos focar nesse cara aqui, que esse cara aqui me traz resultado. Tipo assim, ele tem uma compra mais, tipo assim, e como ele faz mais, ele vai comprar mais, porque no final a indústria quer vender, entendeu? Então, assim, fala dessa coisa, perspectiva do mercado de trabalho para a ROF e como a indústria influencia nessa questão mercadológica também dentro da especialidade. Excelente pergunta. O mercado da ROF está aquecido, mas eu vejo que vai haver uma mudança para os próximos anos. Por quê? Antes da odontologia, né, começar a trabalhar com harmonização facial, quem trabalhava com estética de face era o Biomédico. cirurgião plástico e o dermatologista. Biomédico, nem Eu acho que tanto. entrou nessa onda Mas junto com a agora odontologia. sim. Quando saiu a resolução da odontologia, nós abrimos as portas para outras especialidades. Né? Então, hoje, nós fazendo a harmonização, não orofacial, né? A harmonização de face, nós temos o biomédico, nós temos o farmacologista, o biólogo e o enfermeiro. Fisioterapeuta, acho que também E já o vi. fisioterapeuta. Pois é, são 5. Né? Então, você observa, se eu tenho um mercado que ele vai... nós compartilhamos o mesmo paciente, Sim. o nosso diferencial é a harmonização orofacial. É o oro que vai fazer a diferença para a gente. Mas a estética de face, vários especialistas, várias pessoas estão fazendo. E aí, já respondendo a segunda pergunta, quando o mercado ele lança produtos, e agora temos para todos os gostos, cores e sabores, eu brinco assim com os meus alunos. Você tem várias marcas validadas, conceituadas, que produzem conhecimento científico e você pode confiar e comprar, mas você tem também produtos que chegam via sem Anvisa, né? que chega daquelas cargas, como é que chama? China, AliExpress, entendeu? Como vai fiscalizar isso? Aí já não entro nessa seara, mas a gente sabe que tem. E aí, se você tem um mercado que é super competitivo, a odontologia, como a gente estava falando antes de começar, que tem alunos meus no primeiro período que entram na universidade para fazer odontologia, querendo fazer off. Né? Eu, recentemente, eu estava até com uma... foi interessante. Eu estava vendendo uma cadeira odontológica, aí chegou uma moça, não, tal, eu quero... Eu estava me desfazendo da cadeira, e aí ela falou, tá, eu quero comprar. Eu falei assim, ué, mas você não quer o equipo, o foco? Ah, não, eu não quero saber de odontologia, não. Aí eu me assustei e falei, ué, mas você não é dentista? Sou, mas eu faço ROF. Aí eu falei, tá bom, né? Assim, Eu ela também. falou com uma... Parece até ortodontia lá atrás, Mas né? A ortodontia era isso, o pessoal falava isso. Meu marido até deu uma assustada, mas é real essa história, ele estava perto. E aí, então, o que acontece? Aí o mercado começa a lançar produtos, um custo mais baixo. Nós que temos o conhecimento científico aí, que já trabalhamos lá a harmonização há algum tempo, a gente não vai seguir essa onda. A gente não vai seguir essa onda do produto sem Anvisa, a gente não vai seguir a onda do produto mais barato. E o que vai acontecer? O mercado vai ficar... A gente tem que... Por isso que eu acho importante podcast, acho importante os congressos, porque a gente tem que se mostrar. O dentista tem que falar, a gente tem que falar que nós somos capazes, que a gente faz bem, que a gente faz muito bem, e mostrar isso para a gente poder também se diferenciar,
porque a tendência, você imagina, se a gente forma, né, muitos dentistas anualmente, se esses dentistas, vamos colocar assim uma porcentagem que eu acho até que é mais, vamos botar 50% fizerem ROF, juntando os nossos dentistas que já são formados, mais os 50% que formam todo ano, que querem fazer ROF, mais farmacologista, mais biomédico, mais... Vai saturar. Sim. Vai saturar. Não vai demorar muito. Isso vai saturar, né? Então, mas hoje, falando hoje, o mercado está aquecido, tá? Mas assim, os próximos 10 anos, não sei como é que isso vai ficar. Na minha turma, eu acho que Não sei como 70% isso vai ficar. quer ROF. 70%. Você vê, 70%. É. A gente faz uma entrevista lá na faculdade, que é no primeiro dia de aula, e, assim, já aconteceu de ter, assim, mais até 80, tudo querendo fazer ROF, não querer 3, 4 não, eu quero fazer, dente. quero ver dente. Então, isso é assustador ao São mesmo até os tempo. esquisitos. Eu sou um dos esquisitos. Eu adoro dente. Eu gosto de dente, eu gosto de face, eu gosto de odontologia. E acho que a gente precisa valorizar a nossa profissão. Acho que a odontologia precisa, sabe? A gente. Sabe uma coisa que eu até falo pro meu pai? Daqui a um tempo, cara, todo esse pessoal que tá fazendo muita ROF, só pensa nisso. Cara, eu acho que a parte da odontologia mais tradicional vai acabar sendo mais valorizada. Não sei Pode se ser que isso você aconteça, pensa sabia? nisso também. Pode ser que isso aconteça. A gente. A ROF, eu acho que tem ainda muito mercado, porque o país, nós deixamos de ser um país jovem e agora a gente está virando um país de idoso, né? Então, o Brasil hoje, dados da OMS, nós já somos o 6º país com o maior número de idosos do mundo. 6º. Então, assim, se a gente quer chegar com maior tempo ativo de trabalho, que isso vai acontecer com todo mundo, né? Porque a gente está vendo que a gente tem que levar a nossa... Não só a odontologia, mas assim, a vida profissional acaba se estendendo um pouco mais. Você precisa chegar bem na terceira idade para você continuar ativo profissionalmente. E aí entra a harmonização, porque aí você quer chegar bem, você quer chegar bonito, você quer chegar, né? Não quer chegar com ruga e tal. Então, a gente tem mercado? Tem. Nosso país é um país continental, tem muita gente, né? Muita gente. Agora, todo mundo vai ter condição de fazer? Será que a gente vai esbarrar no mesmo problema da odontologia, né? De Então, custo? essa é uma outra pergunta que eu ia te fazer, já que você já falou, já vamos entrar. Todas as especialidades, né? Vamos supor, eu tenho 48 anos, eu tenho 23 anos de formado. Na minha época, as pessoas queriam sair da faculdade e fazer ortodontia. Era um salário mínimo, o pessoal, que negócio era ortodontia, que todo mundo queria ser ortodontista. Depois passou o tempo, o pessoal viu na implantodontia o melhor ticket médio do mercado, então, cara, eu quero fazer implante dentário. Né? Vou fazer implantodontia porque eu vou colocar implante em todo mundo e eu vou ficar rico. E agora é a ROF, né, que vem com essa pegada de que, assim, eu sou um dentista bem-sucedido, eu fazendo ROF e tal. Você acha que isso aí também não vai chegar uma hora que vai ser cíclico também? Porque, assim, a ortodontia hoje ainda existe, é lógico, né? Hoje mudou um pouco, tem os alinhadores e tal, mudou um pouco a especialidade. Eu acho que até a tecnologia veio para ajustar a especialidade, porque assim, as pessoas já não estavam sendo bem remuneradas para fazer ortodontia, né? Então, assim, os alinhadores vieram e deram uma mexida aí. Na implantodontia hoje, eu posso falar de carteira porque eu sou um cara que terceiriza os procedimentos. E como eu terceirizo os procedimentos, 70%, 80% das coisas que eu faço hoje é para consertar besteira de colega. Então, assim, mas, assim, grande maioria do que eu faço, às vezes eu falo, eu nunca consigo pegar, no consultório assim, mas assim, eu nunca consigo pegar um paciente com o osso legalzinho, aquela coisa bonitinha, não sei o que, não, é tudo já mexido, e é ruim, né? Você já operou, você sabe que isso é Para ruim. especialista só chega, eu falo que para mandar para o especialista não chega Então, o feijão com arroz. Hoje mesmo. Só Hoje chega eu vou falar coisa tem um colega complicada. que é implantodontista e que ele me manda paciente. Só que toda vez que ele me manda mensagem, eu nem abro a mensagem no WhatsApp, eu já sei que é problema. Bomba. Então, Bomba. assim, colocando isso dentro da harmonização, você acha que vai chegar nesse momento que as pessoas vão começar a ver
que fala assim, eu não vou fazer isso porque de repente essa outra coisa aqui eu vou ganhar a mesma coisa disso aqui. Porque eu não consigo ver, professor, assim, com todo respeito aos colegas que fazem a harmonização, eu quero fazer isso aqui porque eu amo muito isso aqui. Essa grande maioria dessa molecada, eles querem fazer porque dá grana. Então, assim, será que isso vai ter uma continuidade para isso? Será que esse aquecimento do mercado da Roff vai chegar no momento? Porque eu não sei. Eu estou falando porque eu não tenho conhecimento algum, zero. Mas vamos supor, cobra X para fazer um Botox. Eu sei que eu vejo na clínica que eu trabalho, que cobra um pedaço, aí tudo full, não sei das quantas. Eu sei que cobra assim, né? Isso. Então, assim, mas vai chegar uma hora que hoje se cobra X. Daqui a pouco vai estar cobrando metade. Então, é isso que eu estou entendeu? falando. A questão Aí isso vai ser interessante? Será que pois quem é. está se formando vai achar? Porque eu vou te ser sincero, está aqui meu filho, e quem me conhece, meus alunos e tal. Eu fui um cara que, enquanto não tinha entrou, eu fiz fonoaudiologia, que hoje mesmo estava falando de lábio, eu estava aqui pensando, eu fiz um lábio e eu fiz uma lesão hoje bem grande, que eu acho que vai perder um pouco de tecido. Aí minha esposa estava me auxiliando, ela falou assim: será que vai perder? Eu falei assim, não, acho que volta e tal. Aí eu ainda falei isso. Aí eu falei, não, qualquer coisa vai lá, bota sei lá, qualquer coisa aí no lábio, aí vai ficar bom, né? Eu ainda falei isso com ela. Mas assim, eu fiz traumatologia, prótese dentária, depois que eu fui para implantodontia. Quando eu entrei na implantodontia, eu entendi que ali era... isso é para mim, entendeu? Como é que é? Aí eu faço. Chegar um paciente... eu não faço endo, horta, só porque, assim, são coisas que eu nunca mexi com isso. Mas eu trabalho bem com prótese dentária, eu faço cirurgia e tal. E, assim, eu vi que aquilo ali era para mim. Então, hoje, pode aparecer o que for. Tanto que eu nunca me interessei por nada para fazer um curso de 3 dias de Roff, porque vai estar dando dinheiro fazer Botox. Eu nunca me interessei por quê? Não é para mim, entendeu? Eu sei o que é para mim dentro da minha profissão, né? E isso pode chegar um momento que as pessoas também podem chegar e falar assim, pô, eu não quero mais fazer isso aqui, porque isso aqui não vai me render o que... Entendeu? Complicado. Eu entendo o que você está falando, né? Eu também sou assim, parecida com você. Eu acho que a gente tem que ter paixão pelo que gosta. Eu gosto muito daquela frase que é atribuída a Confúcio, né? Que você como é que é? Você ama o que você faz, que você não terá um dia que você tenha que trabalhar, né? Então eu gosto muito dessa frase, porque realmente eu trabalho com amor, eu gosto do que eu faço. E entendo essa questão financeira, até porque eu acho que as pessoas precisam comer, precisam circular, precisam, né? Então, assim, é importante. Agora, vincular a escolha da especialidade à rentabilidade pode ser uma faca de dois gumes. Você pode se frustrar, como eu estou falando, a própria Roff. Porque se você começa a ter um mercado com muita concorrência, o teu diferencial qual vai ser? Eu acho que é conhecimento, né? Uma técnica aprimorada, né? Um bom embasamento, né? Uma boa formação, eu acho que vai te diferenciar. E também é o seu relacionamento interpessoal, que você... aí entra aquela questão toda do quociente emocional, né? Como é que vai ser a sua como é que você vai captar esses pacientes, captação de pacientes, né? Como é que você vai lidar com esse paciente? Se você está feliz, se você está fazendo com amor, eu acho que você transmite isso para o paciente. E aí você transmite segurança também. Então, eu não tenho essa pergunta para te responder. Assim, eu não tenho essa resposta, né? Eu acho que sim vai complicar daqui a uns Porque eu acho anos, assim, o mercado... mas ele eu não vai, sei o quanto, né? Assim, o que eu vejo é Talvez que o a mercado... cirurgia, desculpa, talvez essa cirurgia estética da face, que pode ser uma nova especialidade, não sei, né? Eu estou aqui, a gente está conversando, mas se surgir, se realmente for validada, eu acho que será importante, porque ela virá a resolução cheia de critérios e talvez até solicitando formação específica para trabalhar com cirurgia estética da face, talvez esse seja o diferencial que essas outras áreas não tenham, porque eles não vão poder fazer. Então, por exemplo, eles não podem anestesiar, por exemplo.
Eles não podem fazer uma anestesia intraoral. Isso vai ser bom pro dentista. Né? Então, por exemplo, a gente faz o lábio, eu faço um preenchimento de olheira, meu paciente não sente nada. Por quê? Eu faço uma infraorbitária, eu faço todo esse terço aqui, o paciente não sente nada. Se ele for fazer com outra especialista, uma outra área, talvez ele não tenha esse conforto. Não estou dizendo que não façam bem, tá? Eu acho que tem profissionais bons em várias áreas diferentes, né? Mas eu acho que esse vai ser o diferencial e também a questão da cirurgia, porque aí sim a gente vai competir com o cirurgião plástico. E também, Mas posso né, falar um negócio, cara? Pô, quando a pessoa chega toda destroçada no hospital, quem tem que fazer a primeira reconstrução é o dentista. Por que o dentista não pode terminar essa reabilitação total? Nós somos aptos, eu Sim. falei desde o início, eu acho que nós somos aptos, a gente tem condição, nós temos conhecimento para isso. Quem resolve cirurgia de face, alterações, né, de trauma de face é o dentista. Segundo período da faculdade. Eu participei uma vez na discussão que, assim, a minha opinião na época, hoje mudou, mas na minha época eu falava o seguinte: odontologia hospitalar, eu achava que quem tinha que fazer odontologia hospitalar seria só cirurgião bucomaxilofacial e estomatologista. E participei de reuniões quando estavam discutindo e tal, e eu, lógico, fui voto vencido. Né? Porque, tipo assim, estavam buscando ali um nicho de mercado, a especialidade veio para isso, mas, assim, eu fui um voto vencido. Eu acho também, assim, essa questão de cirurgias da face, mas qualquer um pode aprender? Pode, foi, né? A professora falou aqui, qualquer pessoa pode aprender o que ela quiser, é só ter boa vontade, estudar se dedicar e tal, ela vai conseguir. Mas, assim, a pessoa que tem mais proximidade com isso é o cirurgião bucomaxilofacial. Mas isso aí é reserva de mercado, não sei. Cara, eu acho que, assim, o bem tem que ser para a sociedade. Exato. Nós estamos aqui para fazer bem para a sociedade, né? Mas assim, eu sei que isso é utópico, né? Eu estou só trazendo isso aqui para... Talvez possa entrar como um pré-requisito. Então. Quem sabe? Ser bucomaxilo, eu achava que tratamento tinha pode ser pode também. ser um pré-requisito. Eu achava isso. Foi igual a implantodontia. Na época, a periodontia fazia tudo. Porque a periodontia, ela detinha um conhecimento ali de todo aquele tecido de gengiva, de osso e tal. Ainda tem, né? Mas o cirurgião bucomaxilo fazia, mas, tipo assim, na época... Eu lembro que eu trabalhava com prótese, tipo assim, eu sabia certinho qual era o paciente que vinha, e por isso que eu fui fazer implantodontia, se foi um bucomaxilofacial que tinha feito, vamos supor, uma cirurgia de protocolo, porque ele colocava implante e não tinha osso. Ele não estava vendo para onde ia sair parafuso e como é que a gente ia resolver o problema, entendeu? Então, assim, a pessoa, né, o profissional que se dispõe a fazer uma coisa bem feita, né, ele tem que ter conhecimento. Tem. Então, assim, esse que é o problema, assim, não era que eu era o chato das reuniões, não era. Eu trazia uma discussão pelo seguinte, cara, isso não vai ser melhor para o povo, para a sociedade em geral, ser uma pessoa, né? uma pessoa capacitada para fazer isso? Porque, assim, se der problema, a pessoa vai saber resolver. E aí volta naquele ponto que a gente falou, não, eu vou fazer o procedimento, mas se der ruim, eu vou chamar o cirurgião plástico para resolver. Aí você desvaloriza a classe. Desvaloriza muito. Não pode, Então, assim, isso não pode acontecer. Era isso. Pô, no segundo período da faculdade a gente já tá vendo o crânio inteiro, cara. O crânio todo, a gente já tem que decorar, estrutura anatômica, variação anatômica, tudo no segundo período. Então, e o pessoal, você vai ver, sei lá, uma pós-graduação depois de pós na medicina. Eu tenho um amigo a gente tá vendo isso no comecinho. Que ele é professor também, no curso ele dá um módulo de anatomia e nós, né, a gente está na instituição há muitos anos, né? As cadeiras básicas não eram, tá? Como eu vou dizer, tão interessantes para os alunos de odontologia, prestigiadas, né? Então, quando chegava lá na minha prótese, aí o pessoal chegava animado, né? E aí o meu colega, anatomia, ninguém quer saber, histologia. Agora, com a ROF, eles estão animadíssimos com a anatomia, tá? Já tive esse feedback. Que eles estão se dedicando à anatomia, porque estão pensando na harmonização orofacial. Então, na aula de anatomia, eles já perguntam, professor, mas aqui, se eu quiser fazer um preenchimento, aí ele teve assim, fez um curso rápido, digamos assim, comigo, né, Aline? Porque eles me perguntam para poder entender, porque eles estão se interessando por causa da ROF. Isso é um feedback bacana, né? Isso é bem interessante, isso é bem legal. Então, assim, é aquela crítica que a gente faz com fundamento para chegar num bem comum hoje. Hoje, o que era e o que é hoje, em questão assim de conhecimento mesmo do que a pessoa está fazendo, mudou muito. E não tinha.
Não tinha. Tipo assim, era aquilo que a gente estava conversando. É assim, as pessoas estavam querendo fazer porque queria dar dinheiro. Aí volta a pergunta de novo. Daqui a pouco, a professora falou aqui pra gente que já tem vários. Antigamente, toxina botulínica era Botox, Renova, não sei nem se é isso, é o que eu vejo. Ah, tem sei lá. várias marcas. Hoje em dia tem um monte. Tem um monte. Então, tipo assim, se você tem uma disputa de mercado, isso aí daqui a pouco vai Sim. baixar o preço. Hoje a gente vê em shopping que tem clínica de Botox. Então, assim, eles vão colocar o preço lá. Você tá vendo como assim, o mercado vai regulando e vai botando para baixo. Então, o que o colega cobrava X para fazer, daqui a pouco já não vai estar mais cobrando. Não vai ter paciente, né? Isso Porque aí. Mas aí só vai ter cagada. Aí a galera vai então. fazer muita besteira, aí o dentista, que é especialista mesmo, mas eu entendi o que ele falou. mas não Às é isso não, vezes cara. é a Eu tô falando questão de do mercado regular o mesmo, mercado. Eu entendi o É que isso você aí, falou. é o mercado se regulando. É que nem implantodontia, né? Na época você falou do ênfis. Quando eu fiz periodontia, a gente só tinha o Frialite, né? O Frialite, o ITI e o Straumann. Não, acho que só tinha o Straumann. Straumann e Frialite. Triai era mais ou menos naquela época. Né? E aí era muito caro, né? Era muito caro. E só tinha esses três. Aí depois a gente começou a ter implante nacional e começou a ficar num custo legal. legal para o paciente, ficou mais barato. Pode ser que isso aconteça, quer dizer, pode ser não, eu acho que isso vai Eu acho acontecer. que vai acontecer, Vão surgir novos materiais. Eu acho que uma coisa legal da harmonização facial é que eu acho que a gente não chegou no teto ainda. Não tem muito Eu acho Eu acho que é biomaterial, um né? bebê. Eu tenho é um esse, bebê, eu é um acho que, tipo bebê. assim, de materiais, de Não técnica, de chegamos o que você ainda. pode Em fazer. Portugal, cara, ano começou ano passado. passado. Na Alemanha, faz quanto tempo? Ou não tem Na ainda? Alemanha, sabe que eu não sei te responder? Eu não sei. Mas é mais antigo? Não, é novo. Então, Cara, eu se acho na que Alemanha nem ainda é novo, cara. Mas em Portugal eu posso te falar com propriedade porque eu participei, de certa forma, eles usaram, assim, claro, com parte da experiência que a gente já tinha aqui. E como eu tenho contato direto com a professora que validou lá, Aham. então Que da ela falou, hora. como é que vocês fizeram? Aí a gente eu mandei ementa do nosso curso de pós-graduação. Da Então ela hora. usou isso para validar. E né? nos Estados Então, eu Unidos, acompanhei. já é mais antigo ou não? Nos Estados Eu Unidos acho que é. tem. É nos mais Estados antigo, Unidos né? tem, isso. Cara, mas é recente ainda, se Mas você é for pra recente, ver. Não tem muita tecnologia ainda recente. no. Tipo assim, Tem tecnologia. Temos. É A porque tem gente equipamento, não tem, que eu vejo que os equipamento, caras fazem igual temos. de ultravermelho, Mas está sendo isso aqui. criado mais agora. Eu não ou entendo não? nada, mas eu Isso, sei que isso é muito legal também. Eu acho que, por isso que eu tô falando, como é um bebê, tem muita coisa para aprimorar. Principalmente na área de tecnologia. A gente tem equipamentos que levam ao rejuvenescimento da pele, que você não precisa fazer processamento tão invasivo, que você Isso é legal. você encosta o aparelho e ele vai, né, com ultrassom, ele vai lá na camada dérmica e faz microcauterização, o tecido faz assim, ó, encolhe e chega. Então, Muito quer dizer, maneiro. olha que fantástico, sem eu precisar injetar nada lá dentro. E isso tem muito para desenvolver, muito para você aprimorar, né? Então, eu acho que a gente tem coisas muito boas que vão acontecer aí para os próximos anos de desenvolvimento científico, tecnológico, dentro da harmonização facial. E, ao mesmo tempo, se eu pudesse aconselhar, né, esses 70% que querem fazer ROF, é que façam com critério, com muito estudo, para poder se diferenciar do todo, né? Porque o professor, mercado vai e procurar um inflar. curso que Vai ficar- um curso Mas, bem professor, feito, eu né, vou cara? te falar. Mas a maioria não tá nem estudando direito, cara. Porque eu vejo na maioria das faculdades, ó, tipo assim, Mudou um pouquinho, né? os o alunos estão perfil. muito. Não estão interessados, querem só aprender a fazer o botox, fazer uma renomodelação ali, pra fazer o negócio e. Mas isso aí não é só uma coisa da ROF, Eu não, acho né? que Eu é acho que, geral. não, é assim, geral, eu acho que geral, depois geral. da pandemia, tipo assim, a gente lá no curso, logo depois da pandemia, a gente foi logo depois, foi logo depois, assim, quando a gente pôde voltar a atender, eu e o Oswaldinho, a gente abriu uma turma logo assim, logo depois, assim, de cirurgia oral, né? Logo depois, assim. Aí vieram fechamos a turma e tal, começamos a dar o curso. E aí, tipo assim, um curso de extensão, aquela teoria mais rápida, vamos para a clínica, aquela coisa toda. Tipo assim, nessa turma me chamou muita atenção, assim, um nível. E por que acontece? O nosso curso de implantodontia,
era um curso muito assim, como se fosse uma reciclagem, sabe? E o pessoal que já tinha feito especialidade, mas fez uma especialização que não operou muito, aí queria ir para lá para desenvolver algumas técnicas e tal. Nesse curso especificamente, veio só pessoal assim que acabou de sair da faculdade. Eu acho até por conta da pandemia, estava uma demanda muito reprimida e tal, a gente encheu a turma rápido e foi só alunos, assim, pessoal que tinha acabado de se formar. Assim, foi muito ruim. Muito ruim, Você sendo assim, professora tipo assim, da graduação, você sente isso, cara? Uma mudança no perfil do aluno? É. Sim, mas bom, eu tenho. Você falou, tem quantos anos de profissão? Eu tenho 23. Eu vou fazer 30 esse ano. Que Vou da fazer hora. 30 anos. De professora tenho também muitos anos. Mudou o perfil. Na verdade, por que que mudou o perfil do aluno? Eu acho que são questões socioeconômicas, tudo, né? É também a mídia, é o acesso, o perfil do estudante, né? E das pessoas mudou, né? Com essa questão de Instagram, internet, o acesso à informação é muito rápido, as pessoas têm acesso muito rápido e acabam ficando com mais ansiedade, etc. E a busca pelo conhecimento é uma coisa que paira, né? Ela vem de acordo com, eu acho que é um pouco perfil mesmo. A gente tem alunos, nossos alunos são excelentes, assim, eu não tenho que reclamar dos nossos alunos, são O muito bons, FRJ. mas mudou o perfil. Aí que eu tô, Mesmo é isso que assim eu tô querendo mudou. Mesmo chegar. na Mesmo pública, assim, mudou o perfil. Mudou o perfil porque, assim, eu tenho alunos que eles têm que trabalhar à noite de Uber. Entendeu? E aí, como é que ele vai chegar 8 horas da manhã para fazer uma prova? Hoje eu dei prova 8 horas da manhã. o cara não. Aí não estuda, mas assim, você não conhece às vezes a realidade do aluno, né? E aí dei um exemplo de Uber, mas tem alunos cantora, né, à noite. E Então tem uns assim, que não tem quer vários nada também, que né? trabalham e tem também os que não querem nada, mas os que não querem nada não é na odontologia, é na Geral, medicina, Em é geral, na isso aí é em geral. biomedicina, em qualquer lugar, né? E também querer, eu falo, quando o pessoal quer pontuar, jogar muito para a nossa conta, né, na mídia, né, Fantástico, essas coisas, porque o dentista, a gente pega também muita intercorrência de médico. Também, Muito. Nós retiramos, foi semana, sei lá, tem uns 15 dias, polimetilbetacrilato, que é um preenchimento permanente, é um plástico de suco nasogeniano para o Mas isso pode ser paciente. usado? Não, é Não, é usado proibido. ilegal. Não Tipo aquele pode. Dr. Bumbum, não tinha uns caras que faziam É. isso? Então, assim, tem em todas as áreas. Só que isso a mídia, eu falo isso aí, como é que é? A mídia não fala, né? Sim. Que a gente conserta lábio, que vem assimétrico. Né? Então, assim, a gente faz uma série de coisas que a gente que consegue consertar intercorrências médicas. Agora, se nós dentistas, a gente faz uma coisinha que pode acontecer com qualquer um, aí viram, aí colocam um holofote, aí vai para o Fantástico, aí vem CRM, né? Aquela coisa toda. E na realidade Mas, o Conselho Federal de Medicina, os caras têm uma condição de lobby já muito, que é um outro problema, né? Que já é um problema político, que todo episódio aqui quase eu falo, que a gente não consegue se mobilizar politicamente, nós da odontologia. Enquanto os médicos, quantos deputados federais médicos existem? pois é, Então, a assim, representação política, né? política a gente não Isso é tem importante. e a gente não tem e a gente Faz não diferença. e a gente não tem assim não foi criado o dentista essa questão de se engajar politicamente, né? Então, assim, nunca foi. Eu até quando o Bastazinho esteve aqui, a gente estava conversando que assim que isso teria que ser mudado em todos os estados da federação, tipo assim, cara, junta todo mundo e fala assim, cara, vamos ver um nome, uma pessoa que vai se empenhar em fazer isso aqui, o cara vai se prontificar a fazer isso. Vamos com esse cara. A classe que nós temos aqui, não sei quantos 40 A gente mil no Rio de 40 consegue Janeiro. eleger não, pela 40 quantidade mil, de 40 dentistas. mil não, e não é votos, dentista não, porque elege você pode de fazer boa. TSB, Pois é. você pode fazer SB, você pode fazer técnico de Pois é. prótese dentária, tem tanto, assim, a odontologia como um todo poderia se beneficiar disso, só que a gente Sem não dúvida. tem representatividade. E aí eu estou falando isso porque o médico, ele consegue se mobilizar, entendeu? E foi um motivo que naquela época, lá no começo, que eu estava no conselho e que as coisas aconteciam, toda vez que o conselho dava um passo,
o Conselho Federal de Medicina vinha brecava. Exato, foi E ele dava difícil. outro passo, eles Foi uma brecavam. luta. Mas então, mas por quê? Porque eles tinham, assim... Eles têm a força política pra fazer isso. Eles têm têm a pra máquina. fazer isso, a gente não tem, entendeu? Então, assim, isso é difícil também. Professora, Uma coisa a gente- que pode, desculpa te interromper, que pode melhorar isso, eu acho que é o que vocês estão fazendo, né? É Sim, divulgar é trazer informação. Isso aqui, trazer assim, informação. Cara, esse episódio de hoje, assim, mudou minha visão sobre Hoff. Falando sério. Ainda mais por essa possível parte cirúrgica, porque eu me interesso na parte cirúrgica. Porque eu quero fazer lente, eu quero ir pra Legal. prótese, eu quero fazer Legal. prótese. Cara, mudou minha visão sobre a Hoff. Tipo assim, quando ela falou sobre que, pô, o profissional de Hoff, ele que tem que ser responsável pra ver, pô, o sorriso do paciente tá ficando legal, tá ficando um trabalho maneiro. Eu achei isso daí, tipo assim, Não, isso aí- é outra visão. Eu não tinha essa visão, eu achava que era só... Não, e não só isso, até a parte de implantodontista, quando você trabalha com paciente, a gente tem às vezes dificuldade de fazer restauração provisória com paciente que tem hipertrofia de masseter, Sim, né? sim, Eles sim, é isso arrebentam aí, a provisória, arrebenta eles arrebentam tudo, não conseguem nem usar placa. E com um procedimento simples de aplicação de toxina botulínica no masseter, ele consegue reverter a hipertrofia Bruxismo, em um então? mês e te ajuda Sim, no sim. protocolo. Bruxismo, então, é- Bruxismo, então, eu, é. tava, Caraca, eu tô com cara. um paciente aqui Então, no assim, consultório, assim... tem muita atuação. Sorriso gengival, eu sou periodontista também. A gente fazia a gengivoplastia, né? Agora, dificilmente eu faço uma gengivoplastia. Se precisar, né? Se for a proporção, né? For muito, mas- muito não for boa, eu faço a gengivectomia, a gengivoplastia. Mas, na maioria dos casos, sorriso gengival é com toxina botulínica que a gente corrige. Essa parte de Dois reabilitação, assim, eu pontos, acho muito legal, cara. 2 pontinhos você corrige. Então, aquele paciente que ri assim, vai rir assim. Eu falo que vai rir igual a princesa, né? Que da hora. Professor, Legal. então, a gente está quase terminando, mas eu quero falar uma coisa antes da gente terminar. Nós nos conhecemos pelo telefone, né? E, tipo assim, há um tempo atrás, porque a senhora desenvolve um congresso, né? Então, assim, eu queria que a senhora falasse, né, assim, do congresso, qual é a periodicidade do congresso que vocês fazem, Legal. como é, se já tem alguma data esse ano, onde vai ser e tal. Fala pra gente aí. Ótimo. Muito obrigada. Faz o jabá, faz o Muito jabá. obrigada. Então, nós temos o congresso, que é o BioHoff International Congress. Ele é um congresso de harmonização orofacial, mas é um congresso diferente dos outros congressos. Eu gosto sempre de falar sobre isso, porque ele foi um congresso que ele surgiu para trazer tudo que a gente falou hoje aqui, sobre conhecimento na ROF, conhecimento de qualidade, conhecimento científico, conhecimento de tecnologia e inovação, né, novos materiais, empresas que vão divulgar produtos com uma tecnologia diferente, que às vezes nem está no mercado, mas a empresa veio de fora e está com a gente. Então, é um congresso que ele veio para atualizar os profissionais de harmonização orofacial e também para quem não faz harmonização orofacial ainda e quer conhecer. Porque nós temos, dentro do congresso, a plenária principal, onde vão acontecer as palestras, que são palestras mais avançadas, e nós temos uma outra área de cursos que são hands-on para quem nunca fez. Eu nunca fiz harmonização orofacial, eu quero aprender, eu quero conhecer sobre toxina botulínica. Aí ele vai ter uma aula e vai ter um treinamento em manequins hiperrealísticos, que também ninguém tem no Brasil. Esses manequins são manequins que foram importados da Europa há uns 3 anos atrás. Depois eu vou contar um pouquinho a história do BioHoff. E então, nesses manequins, a gente não precisa colocar paciente na cadeira, até porque seria uma temeridade. Imagina, você está começando, eu vou entregar paciente? Não, vai fazer em manequim. Aí, nesses manequins que eles têm textura de pele, você consegue injetar, você consegue treinar a angulação da sua agulha. Você vai fazer dentro de um congresso um treinamento que vai desde o treinamento simples até o treinamento avançado. No nosso congresso, a gente sempre traz profissionais de outros países. Isso é um outro diferencial. Então, sempre tenho na minha grade científica, eu falo que a grade científica sou eu que escolho, né, junto com a minha equipe. A gente não tem venda de horário em grade, né, porque infelizmente acaba tendo isso. A empresa te patrocina, mas ela quer que coloque o fulano na grade. O nosso não funciona assim, a gente escolhe pela capacidade, pela formação. Legal. E sempre trago
pelo menos 3 profissionais internacionais. Então, no primeiro Biohof, a gente trouxe um profissional do Peru, outro da Itália, outro da Espanha, já tivemos de Portugal, e assim, todo ano, esse ano a gente vai ter um da Inglaterra. Então, a gente sempre traz profissionais, porque vem com uma outra visão, vem com coisas que às vezes não chegaram aqui, Outra cultura mas que também, a gente né? quer conhecer, que a gente quer saber, né? E também é excelente para networking. Então, a gente já teve alunos nossos que, através do Biohof, foram fazer uma pós-graduação no exterior, porque entraram em contato Maneiro. com o aluno com o professor durante o congresso. E então, assim, é muito interessante em todos os sentidos, né? Para conhecimento, para networking. Ele já tem data. Nós vamos fazer em outubro, nos dias de 23, de 24 e 25 de outubro. E esse ano nós vamos fazer em Búzios. Tá? Então, Balneário, por que de Búzios? Porque a gente entende que, para uma especialidade que é tão. Que trabalha com a beleza, que é tão interessante, por que não as pessoas ficarem imersas realmente no tema e num local que você vai ter, além do teu conhecimento, um local muito aprazível, né, que é Búzios. Então você vai poder, de repente, ir com a família e enquanto a sua Uhum. família está na piscina, está na praia, você está lá estudando. E no dia seguinte você também vai estar com eles na praia, vai fazer passeios. Então você acaba criando uma experiência. E os gringos Deixa ficam de ser doidos, né? e eles também ficam super empolgados. Deixa de ser aquela coisa de congresso que você fica chato, né? Que você É. chega. Porque congresso, eu amo congresso, mas você fica o dia inteiro no congresso, você chega exausto. Exausto. Aí dorme, acorda no outro dia. No outro dia de novo. Agora, se você está em Búzios, você fica o dia todo, você sai, você vai ali para a Rua das Pedras, você toma um drink, você relaxa. De manhã, se o congresso começa o quê? 9h30? Poxa, acorda às 7, vai para a praia, dá um mergulho e ainda dá tempo de pegar a palestra, né? Então, a gente vai fazer algo assim. E então já tem data marcada, a gente já vai começar agora a partir da semana que vem. Eu acho até que eu estou lançando aqui no seu, Que legal. Que da hora. no seu podcast, porque a gente, como é um congresso que ele tem apoio também, ele tem uma pegada institucional e de apoio científico. Então, Legal. ele é um congresso referenciado. Eu falo para os alunos que vocês tem muito congresso, se vocês olharem, tem muito congresso de harmonização, mas certificado como o nosso não tem. Por quê? Legal. A gente tem a outorga da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Fundação de Amparo à Pesquisa da FAPERJ, né, que a gente chama Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro, que é a FAPERJ, do Conselho Regional e Federal de Odontologia, da Academia Brasileira de Odontologia. Então, os principais órgãos de odontologia, eles entendem que o nosso congresso é um bom congresso, é relevante, né? E ele surgiu por conta disso, porque assim, eu nunca, você fala assim, Aline, você sempre quis na vida você organizar um congresso? Não. Como é que surgiu isso? Surgiu através da minha parceria como pesquisadora, né, da minha experiência como pesquisadora com a FAPERJ. Então, eu sou pesquisadora, além de professora, atuo na parte clínica e tal, eu também faço pesquisa. Então, eu sou pesquisadora pela FAPERJ, pela CAPES, CNPq, a gente faz trabalhos, oriento mestrado, doutorado. E surgiu um edital que englobava o planejamento de um evento científico. Eu apliquei, ganhei no primeiro ano, ganhei no segundo ano. Que da hora. Então, a gente acaba tendo esse apoio da FAPERJ, o que nos ajuda, né? E é por isso que a gente mantém a nossa espinha dorsal, né? O nosso esqueleto de ser um evento que eu posso escolher a minha grade científica e manter essa qualidade, porque eu não preciso ficar, né? A gente vai ter empresa, claro, porque a empresa, a gente quer a parceria da empresa, eu quero que a empresa esteja lá para mostrar o seu produto, é muito importante para a gente. Mas eu não preciso ficar refém de que, não, eu só vou se você colocar alguém. Não, então não precisa. Tá bom, ok. Né? O que a gente tem é isso. Eu posso te dar um espaço na exposição comercial, aceita? É o que podemos oferecer e aí a gente segue. Então, assim, eu recomendo, eu espero que todos se inscrevam. Fala Da a data de área novo, de a data de rock, novo. 23, 24 e 25 de outubro, em Búzios, no Balneário de Búzios, no Rio de Janeiro. A gente vai ter esse evento e vamos começar a partir da semana que vem
a divulgação Legal. e venda, tá? Outra coisa, gente, não fiquem assustados do porquê que ele é mais barato do que os outros. Porque as pessoas, vai num congresso lá em São Paulo, é X, caríssimo, é melhor? Não, o nosso é muito bom. Mas como a gente tem, como eu falei, o objetivo, ele não é comercial. A gente não faz o evento para ganhar dinheiro. A gente não ganha dinheiro com o Biohoff. Pelo contrário, ali é divulgação científica. A gente quer novos pesquisadores, novos speakers, ou speakers conceituados, professores internacionais. Então, a gente consegue fazer tudo isso com custo mais baixo para o público, porque a gente não ganha dinheiro com isso. tá ali Então, não comercializando o fiquem, congresso. não estamos comercializando o congresso. Então, não pensem que o preço é porque ele é qualidade. Não, pelo contrário, ele tem de muita qualidade e convido também alunos de pós-graduação ou de graduação que tenham concluído o TCC, pesquisadores, mestrado, doutorado, para aplicarem, porque a gente tem uma área científica de apresentação de painéis, e esses painéis eles recebem o certificado que vai carimbado também pelas 2 outorgas que a gente tem, que são importantes. Então, eles têm validade são validados para o currículo, né? Não é um congresso comercial, então é um congresso que ele é validado por instituições da área. Então, você pode usar para o currículo o nosso certificado. E nós também fazemos uma competição. Então, assim, tem primeiro, segundo e terceiro lugar da apresentação de painel, por exemplo. Então, são premiados. E é bem legal. E eu adoro porque eu estou com amigos, conheço pessoas, também te conheci através do Biohoff, porque a gente começou a fazer questão de divulgação, né? sobre Legal. divulgação. Então, assim, só tem coisa boa, só me trouxe coisa boa. Sim. Principalmente, eu acho que é networking e os amigos que eu fiz. Isso aí. Então, vamos fazer o seguinte, a gente fez até uma cobertura do Endodontia em Foco. A gente também tem esse braço além do podcast, a gente está cobrindo alguns eventos. Então, a gente já vai colocar à disposição, a gente vê se o Mundo Odonto vai lá cobrir. Opa! Também. Não sei se a gente consegue ficar todos os dias, né? É o quê? Final de semana? No final de semana, vai pegar quinta, sexta e sábado. Na verdade, o evento em si é na sexta e no sábado. Legal. E quinta a gente vai fazer um curso de abertura. Porque tem família lá em Búzios. Então, a gente vai... Aí também vai ser tão chato, a gente né? vai lá cobrir, então. Biohoff. Ótimo, Não então. perca. Professora, queria te agradecer muito, né? Como a senhora acabou de falar, a gente se conheceu numa outra situação, né? Só falando pelo telefone e tal. Mas ali eu sou um cara chato. Se você perguntar para os outros assim, o que as pessoas falam de mim, é que eu sou um cara que eu gosto de estudar, ir a fundo, ver as coisas. E quando a gente entrou em contato, eu vi o congresso que a senhora está desenvolvendo. Eu vi as pessoas que estavam ali, pessoas queridas para mim também. Então, assim, isso para mim foi muito gratificante. Então, eu sabia que a nossa parceria poderia transcender. Quando eu pensei nisso aqui, em harmonização orofacial, eu pensei no teu nome. A gente vai chamar uma porção de gente aqui. Mas, assim, eu pensei em chamar porque a gente teve esse contato, né? Então, assim, eu queria te agradecer muito por você ter vindo aqui. Isso aqui, como a gente conversou aqui, é um projeto que a gente está fazendo para trazer informação para o colega. A gente é muito carente nisso na odontologia, né? Porque, infelizmente, até as instituições, uma crítica construtiva, as associações, as sociedades da odontologia, elas só veem a coisa científica voltada para cursos, para palestras, e a gente não tem tempo para bater papo, para conversar, para falar de coisas que o dentista que está sentado lá no mocho está interessado em saber, e às vezes o cara não tem com quem conversar. Porque, tipo assim, não são todos os colegas que têm acesso aos colegas de turma durante muito tempo, né? Quer dizer, a minha turma, acho que nunca teve encontro de turma. Então, como é que eu vou... o cara que está trancado no consultório, eu tenho o privilégio de conviver com várias pessoas porque eu terceirizo procedimentos, mas, assim, tem pessoas que não têm essa... É uma profissão solitária, né? A gente entra no consultório, fechou, fica ali. E acaba que a gente não tem acesso à informação. Então, é isso que a gente está trazendo aqui. Deixo também o convite, se a senhora tiver outros colegas que a senhora quiser indicar para vir, passa no telefone, vamos conversar, vai ser um prazer, tá bom? Olha, eu queria agradecer imensamente o convite, por ter lembrado do meu nome. Imagina, com tantos profissionais da área, eu fico muito feliz e honrada por estar aqui. Queria te agradecer. E mais uma oportunidade para também agradecer aquele momento que eu estava no primeiro Biohoff, que você me estendeu a mão, me deu apoio. Então, isso, assim, não tem preço, isso aí é fantástico, porque eu falo que a gente... eu sou uma pessoa que sou muito grata, sabe? Eu acho que a gente tem que lembrar, porque a gente vai... eu falo que a gente vai fazendo
fazendo um trabalho de formiguinha, né? Então, eu falo assim, ninguém sabe. Tem até uma música interessante, né? Como cheguei até aqui, né? Então, é a partir de pessoas que nos estendem a mão, que estão com a gente, que nos apoiam, que nos admiram e que a gente pode contar, né? Então, você é uma pessoa que eu sei que eu posso contar. Pode E você contar pode mesmo. contar comigo sempre que você precisar. Legal. Mais uma vez agradeço, um prazer enorme também te conhecer, já adorei. Por isso que o fruto não cai longe do pé, né? isso aí. Não cai. Então, assim, você também, olha, super Obrigado. querido como seu pai. Mais uma vez agradecer e Obrigado, agradecer a todos gente. por estarem nos ouvindo, né? Obrigado a gente. Pessoal, olha só. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo aqui, esse episódio inteiro, para divulgar para mais pessoas. E é isso, cara. E é isso, a gente se vê na próxima quinta-feira. Fique com Deus. Um abraço. Valeu!